TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, você que está ligadinho aqui na TV Correio da Manhã. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Está no ar mais uma edição do programa original. Hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto. Vamos que vamos. O programa está muito bom. Fique ligadinho, hein? Olha, vou dar só uma chamadinha do que vai ter aqui no programa. O Supremo Tribunal Federal confirmou que retoma hoje, quinta-feira, dia 24, o julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O processo foi incluído na pauta de julgamento no início da noite de ontem, quarta-feira. A sessão está prevista para começar hoje às 14h. O julgamento foi suspenso no dia 2 de agosto, quando foi formado placar de 4-0 a favor da descriminalização somente do porte de maconha para o uso pessoal. E daqui a pouco eu vou receber o advogado Coronel Germano. Nós vamos falar, além deste tema das drogas, nós vamos falar sobre o tema também dos juízes de garantia. Bem, lembrando que o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu a votação de 10-1 pela obrigatoriedade da criação do chamado juiz das garantias em todo o país, em um prazo de até 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, com justificativa. Então, hoje, além das notícias da região do estado, nós temos estes 2 temas aqui com o advogado Coronel Germano. Então, o programa tá bom demais, fique ligadinho, a gente vai para um breve intervalo, eu volto já já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. E agora uma boa notícia, porque em Petrópolis, mães e filhos de recém-nascidos no Alcide Carneiro agora tem transporte gratuito para casa. É ou não é uma boa notícia? O projeto Minha Primeira Viagem garante acolhimento para as mães e os filhos nascidos na maternidade do Hospital Alcide Carneiro, em Petrópolis. Eles saem do hospital para suas casas em uma van e as mamães ganham o Meu Primeiro Kit, que é uma bolsa maternidade personalizada com itens de rouparia produzidos pela equipe do Hospital Alcide Carneiro. Além disso, eles ganham um carneirinho de pelúcia, levando para sempre aí o personagem que foi criado em 2016 pelo cartunista Ziraldo para ser o mascote do Hospital Alcide Carneiro.
Vou abrir aspas aqui para a palavra do diretor do RAC. Ficamos felizes em poder contar com estes projetos que chegam para humanizar o atendimento das mulheres com segurança, conforto e dignidade. Palavras aí do Ricardo Patulém, um abraço para o Ricardo, toda a equipe do Alcides Carneiro, essa equipe forte que o Ricardo formou lá, trabalhando cada dia mais para atender melhor. Claro, tem ainda suas deficiências, mas uma novidade dessa a gente tinha que divulgar aqui. Um abraço para o Ricardo. Bem, agora vamos para Teresópolis. É falsa informação que circula nas redes sociais de que o Hospital São José não vai mais atender oncologia SUS em Teresópolis. Então preste atenção se você mora em Teresópolis e precisa deste serviço. O credenciamento junto ao Hospital São José segue ativo até o dia 30 de setembro. Após esta data, haverá uma contratação do hospital pelo governo do estado ou pelo próprio município. O hospital diz que reforça que os atendimentos que estão acontecendo normalmente e que eles vão seguir. Então isso é fake news, gente. O que ocorreu é que o estado consultas de oncologia dos outros municípios que o Hospital São José atendia para hospitais de outras cidades. Mas as consultas dos munícipes, ou seja, de quem vive em Teresópolis, as consultas continuam. Além disso, o Estado direcionou alguns pacientes de mastologia com indicação de cirurgia para vassouras. Entretanto, quem mora em Teresópolis continua com atendimento garantido no Hospital São José. Deixando Teresópolis, vamos para Três Rios, que tem notícia boa por lá também. Em Três Rios, a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, deram início a mais uma turma do programa Jovem Alerta, que prepara jovens para o mercado de trabalho. E desta vez, o público-alvo são adolescentes tririenses em cumprimento de medida socioeducativa. Participam do programa cerca de 30 jovens acompanhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Eles vão participar de 8 encontros. O trabalho é realizado através de oficinas temáticas com o intuito de despertar o interesse dos mesmos sobre os temas voltados para o mundo do trabalho e desenvolvimento humano. Durante todo o programa, os jovens recebem lanche e vale transporte. Ao final dos encontros, eles vão receber também um certificado. Que bacana, parabéns aí pela iniciativa do CREAS de Três Rios. Vamos para Nova Friburgo, também tem notícia boa por lá, porque na tarde da última terça-feira, dia 22, foi aberta na Usina Cultural Energisa, a exposição histórico-cultural. A exposição se chama A Imigração da Suíça de 1818 aos dias atuais, numa iniciativa da Associação Nova Friburgo, integrante da programação do Agosto Suíço. A secretária de Educação, Carolina Klein, abriu oficialmente a exposição. A exposição oferece uma diversidade de criações a partir do olhar e percepção dos alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Vevey-La Jolie. O objetivo é retratar com muito talento a história da imigração suíça em Nova Friburgo. O projeto Agosto Suíço teve início no dia 1º de agosto, que é o Dia Nacional da Suíça, e foi lá na Praça das Colônias, onde os alunos apresentaram uma dança típica suíça, contagiando e alegrando a solenidade de hasteamento das bandeiras. Friburguenses e turistas podem visitar a exposição até o dia 31 deste mês, de 2 da tarde às 8 da noite, na Usina Cultural Energisa, localizada na Praça Getúlio Vargas, 55, no centro de Nova Friburgo. Vamos voltar agora para Petrópolis. No próximo sábado, agora, dia 26, a partir das 9 horas da manhã, a loja Construmil, localizada na rua Doutor Hermogênio Silva, número 1599, no Carangola, vai receber profissionais do setor de construção civil e clientes que estão em busca de bons preços no evento
portas abertas. O encontro promete ser animado. No local, será disponibilizado coffee break para os presentes, espaço kids e espaço pets. E, claro, profissionais extremamente capacitados para que ocorra uma grande troca de conhecimento. As promoções também serão ponto alto do Portas Abertas. A intenção é presentear clientes e profissionais do setor de construção civil com preços únicos e produtos de qualidade. A ação da Construmil visa estreitar laços com a comunidade local e apresentar as propostas mais atuais do segmento para a cidade. O evento, claro, é gratuito, por isso que eu estou divulgando aqui. Gratuita, comigo mesmo. Vamos agora falar de saúde, porque o mês de agosto é marcado por iniciativas, gente, para conscientização sobre o colesterol, que é o conjunto de gorduras que, apesar de necessárias, podem causar diversos problemas para o organismo quando as taxas não são mantidas em equilíbrio. Hoje, quem nos traz mais informações sobre o tema é o cardiologista, o Dr. Bruno Mioto. Ter colesterol alto no sangue é uma importante causa de problemas cardiovasculares, como infarto e AVC, popularmente conhecido por derrame cerebral. O infarto e o AVC são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, e daí você já entende a importância em se controlar adequadamente o colesterol. Entendido isso, fica mais fácil responder as perguntas. Existe alguma maneira de prevenção? O que você pode fazer para diminuir sua chance de ter colesterol alto ou de ter triglicéride alto? Como é o tratamento da dislipidemia? Os fatores genéticos não podem ser controlados. Uma vez que você tem esses fatores, terá a doença nesse caso. Você deve controlar a doença e esse controle é feito por medicações e hábitos saudáveis. Para quem não tem doença, esses hábitos saudáveis são a prevenção da doença. E quais são eles? Eu vou destacar os 10 mais importantes. Reduza o consumo de alimentos de origem animal, como carnes e queijos amarelos. Evite alimentos açucarados ou açúcar refinado. Coma cereais integrais, vegetais, frutas e alimentos com fibras regularmente. Evite frituras. Procure não comer pratos prontos congelados. Pratique exercícios físicos regularmente. Evite consumo de bebidas alcoólicas. Não fume. Mantenha um peso adequado. Controle as doenças que, como eu falei, podem levar ao aumento do colesterol, como diabetes, hipotiroidismo, dentre outras. Essas medidas são para evitar a doença quando possível e também são fundamentais no tratamento que acaba de descobrir que tem dislipidemia. Além delas, existem outros tratamentos específicos a depender do tipo de dislipidemia que você tem. Assim, quando o problema é o LDL alto, colesterol ruim, normalmente as medicações de escolha são o grupo das estatinas, como a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina e pitavastatina. O tipo e a dose vai depender da sua resposta ao medicamento e ao nível de LDL que você deve chegar, a depender do seu risco. Quanto maior o seu risco de ter infarto ou AVC, que é o derrame, mais baixo deve ser seu LDL. Para saber qual o seu risco, o médico deve incluir uma série de informações sobre a sua saúde em uma tabela, que chamamos de score de risco global. Esse score calcula o seu risco e, com base no seu risco, sabemos qual o nível que o colesterol LDL deve chegar no seu caso com o tratamento. Aqui no Doutor Ajuda tem um vídeo sobre esse tema. Além das estatinas, existem outros remédios também que podem ser usados, como ezetimiba, inibidores da enzima PCSK9, resinas de troca iônica e ácido nicotínico. Se o problema for triglicéride alto, as medidas de prevenção que falei também devem ser seguidas. Além disso, o tratamento inclui fibrato, que reduzem o risco de pancreatite causada pelo triglicéride tão elevado. Outras medicações podem ser usadas a depender do valor do triglicéride e da resposta ao tratamento, como por exemplo o ômega 3, ácido nicotínico, dentre outros. Por fim,
tem mais um ponto que eu quero destacar. Quem deve fazer o exame de sangue para fazer o diagnóstico de dislipidemia? E a resposta é simples. Todos, independentemente do resultado. Quero reforçar a importância das medidas de prevenção que falei. E é claro que se for diagnosticado com dislipidemia, não deixe de procurar um médico, de preferência um cardiologista. Se tiver interesse aqui no Doutor Ajuda, existem outros vídeos que podem complementar o que eu falei aqui, como metas e desafios no tratamento do colesterol, dieta para colesterol, entre outros. Obrigada ao Dr. Mioto, e essa parceria com o canal Doutor Ajuda, com certeza, serviu para muita gente, né? Quem nunca teve problema com colesterol? Isso aí faz parte das nossas vidas. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, receba aqui o advogado Coronel Germano. Vamos falar sobre o juízo das garantias e muito mais. Fique ligadinho. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, agora vamos falar de um assunto que requer sua atenção, porque o assunto do momento, e muitos brasileiros, eu não tenho uma estatística, 70%, 80%, mas eu acho que a maioria dos brasileiros nem sabe do que se trata, que são os juízes da garantia. Então eu recebo aqui o advogado, Coronel Germano. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos. Muito obrigado. É sempre uma grande satisfação. Eu acho que a maioria dos brasileiros não sabe o que é um juiz das garantias. Então, assim, nem que a gente perca um tempinho, mas não vai ser perda, vai ser ganho. Se puder explicar, resumidamente, para que serve, né? O que é, para que serve? Ou se quiser ir direto, para que serve? Porque mais um juiz, isso é bom, isso é ruim, para que serve esse juiz, gente? Isso. Então, meus amigos e amigas, eu vou explicar, porém, assim, eu vou ter que dar fazer uma viagem. Eu e Beth vamos agora dar um pulo na história para a gente poder entender, principalmente a separação dos três poderes. Sim. Vamos lá. No ano de 1200, nós tivemos um rei chamado Ricardo Coração de Leão, na Inglaterra. Um rei com grande liderança. Nós estamos em 1200, estamos o quê? Idade Média, sistema feudal. Sim. Barões com força total. Ele conseguiu liderar, acabou morrendo na guerra. Assume no lugar dele o rei João, na Inglaterra. O rei João não tinha essa capacidade de relacionamento com os barões, acabou tendo que abdicar das suas terras. Ele é chamado pela história de rei João sem terra, para o seu filho,
E mais, o que aconteceu? Foi feito um documento chamado Magna Carta. Aí é o início da separação dos três poderes. Anos depois, em 1789, no século das luzes, nós temos Montesquieu, aí realmente se consagra na obra Espírito das Leis a separação dos três poderes. Por quê? A Beth, que é evangélica, ela sabe muito bem que Nosso Senhor Jesus foi julgado por um governador que era magistrado. Sim. Não é isso? Pôncio Pilatos. Ou seja, Sim. havia o cúmulo da função do judiciário e do executivo. Bom, no Brasil, vamos lá, ainda no tempo da colônia, que nós só fomos ficar independente em 22. No tempo da colônia, 1446, nós tínhamos as ordenações afoncinas. Tá? Depois, já com o Brasil descoberto e no sistema de capitanias hereditárias. Aí nós temos as ordenações manuelinas. Tudo, gente, era o nome do rei que fazia os códigos, correto? E mais perto do nosso aqui, em 1603, as ordenações filipinas. Vamos lá, gente. O que tem de importante para chegar no juiz das garantias? O rei Filipe era rei de Portugal e Espanha. E instituiu o juiz de fora, né? Tá aí possivelmente o nome da cidade, de Juiz de Fora. Era um magistrado de interesse da monarquia, do rei. Quando o rei sentia que tinha um conflito ali que podia atrapalhar, principalmente na época da mineração, ele mandava um juiz de fora que não era da comarca. Só que os juízes da comarca eram escolhidos pelos donatários, né, da capitania hereditária ou das Seis Marias. Ou seja, uma inter-relação do magistrado com o executivo. Ok? Bom, no nosso país, tanto que há duas coisas, o juiz de fora, as ordenações filipinas e a devassa. A devassa era um inquérito. Aliás, qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência. Porque a devassa era sigilosa. Hoje, se eu chegar no aeroporto, daqui a pouco tem uma prisão para mim, eu nem sei que estou respondendo, né? Nada diferente da época das ordenações filipinas. Essas ordenações filipinas, elas permaneceram no nosso país, no âmbito civil, até 1916, quando o jurista Clóvis Bevilacqua elaborou e foi sancionado o Código Civil Brasileiro. No aspecto criminal, porque o juiz das garantias é para o aspecto criminal. Dei uma volta grande, acho que levei uns 5 minutos aqui na história. No aspecto criminal, nosso país, a primeira Constituição foi em 1824, Dom Pedro, né, outorgou. A partir daí, nós temos o Código Criminal do Império, em 1830. E aí acaba a devassa. Parece que agora voltou. Pelo menos legalmente a devassa acabou. Tiradentes foi alvo de uma devassa. Sim. Né? Sem direito a quase nada. Acaba a devassa e acaba o juiz de fora. Pelo menos. Só que aí, Beth, nós ainda temos a polícia, isso que eu quero colocar bem para o meu amigo agora. De tudo que eu falei, o mais importante agora, a polícia ainda está dentro do judiciário. A polícia ainda está. Até 1871, o desembargador mais antigo era o chefe da polícia. O que é uma aberração com o Montesquieu e lá atrás com a Magna Carta. Em 1871, surge um servidor, que tem até hoje no Brasil, que recebe delegação de competência para persecução criminal, para investigar, que é o delegado. Sim. Ali, nós temos o delegado fora do Poder Judiciário, graças a Deus. Olha que a separação dos três poderes ocorreu com a obra de Montesquieu em 1789, ainda na França. Ok. Aí no Brasil, nós avançamos para a Constituição de 1891, proclamação da República em 89. O que acontece? Uma bagunça generalizada. O que é bagunça? Cada estado tinha a sua lei. A República Velha era um feudo horrível. Getúlio Vargas vem em 1930, faz uma Constituição de 88 e centraliza na União o poder de legislar sobre direito penal. Ele encomenda um código de penal, Código de Processo Penal, ao ministro da Justiça, Francisco Campos.
que pede 2 grandes juristas que até hoje são nomes de Nelson Gria e Cândido Mendes. Sim. Eles elaboram o Código de Processo Penal. Aí volta a centralização, ou seja, o poder que tinha no Império de legislar sobre crime, e nós temos mantido o delegado. Até 88, a busca e apreensão era feita pelo delegado. Entendeu, Beto? Por exemplo, eu quando saí da academia, saí em 86. Eu tinha alguma dúvida se naquela casa tinha tráfico de droga. A gente ia na delegacia, o delegado expedia um mandato. Não tinha juiz. A Constituinte de 88 colocou o juiz na persecução criminal. E aí, nesse ponto, eu tenho que dar uma certa razão. O juiz das garantias é um magistrado, agora respondendo a dela, depois de 10 minutos quase. Não, mas aí tem que contextualizar. Tem que contextualizar, porque assim, do nada, o juiz é isso. Aí a pessoa, mas de onde surgiu isso? Então tem que contar um pouquinho de história, né? Tá bom. História faz bem. Me absolveu aqui. História faz bem. Minha esposa, se estiver assistindo, ela já reclama comigo. Mas vamos lá. Aí, a partir de 88, o juiz é o mesmo que... Por exemplo, o juiz expede um mandato de busca e apreensão. Ele faz uma interceptação telefônica. Esse mesmo magistrado vai julgar. E aí eu tenho que concordar, essa é uma bandeira da esquerda, mas eu tenho que ver que eles têm uma razão. Ou nós voltamos com o delegado e afastamos o magistrado, sim, ou então nós temos que ter uma outra pessoa para acompanhar. O juiz das garantias será um magistrado que vai acompanhar, vai autorizar busca, prisão preventiva. Olha, o juiz que decreta prisão preventiva, o cara já está condenado. Né? Então, nesse caso, será um outro magistrado. Para Petrópolis, não vejo problema. Uma vara tem um gabinete de um magistrado, do outro lado tem outro. Então, um vai presidir a fase de inquérito e quem vai receber a denúncia para processar vai ser outro. Então, diga. Tem essa separação. Um vai pegar o caso juridicamente, mas não vai julgar. Só para ficar claro assim para quem está acompanhando. O Ulisses já está na revolta. O Ulisses Guimarães aí diante do tempo. Calma, Ulisses. Está quietinho aí. Fala, Beto. Então, o juiz vai dar andamento ao processo. Ao inquérito. Mas ele não vai julgar. Não vai julgar. Então, esse juiz das garantias é o que o próprio nome diz. Ele vai garantir que tenha uma isenção, né? Sim, porque as garantias que estão no artigo 5º. Isso, garantias individuais. Senão fica tudo na mão de um mesmo, né? Sim, o que vem agora, o que gerou... Essa questão do juiz Sérgio Moro, que a gente precisava só um programa para explicar isso daí, não teria acontecido. Porque seria um outro magistrado que iria julgar. Justamente. Eu vejo agora sim, eu tenho preocupação, Beth, com a viabilidade. Até antes da gente entrar, eu falei para ela, olha, nós estamos no Brasil. Não precisa ir para Minas Gerais. Em Sapucaia, que é perto de Paraíba do Sul, onde eu resido, tem um juiz só. Chama-se doutor, até mora aqui em Petrópolis. Doutor Luiz Olímpio Mangabeira. Ele julga civil, ele julga penal, ele julga tudo. É o único juiz que tem em Sapucaia. Ou seja, nesse caso, ele vai atuar nas garantias, decretar busca e apreensão, mas será impedido de julgar lá. Terá que ir para Três Rios ou para Paraíba do Sul. Então, a comarca que só tem um juiz... Vai ter que ir para outro local. Vai ter que ir para outro município, é complicado. Ou então mandar outro magistrado para aquele município. Né? O que eu não vou concordar com essa história é mais concurso para mais juiz, para ganhar mais coisa. Aí não, entendeu? O que deve ser a solução mágica, né? Aumentar a despesa do Estado, etc. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem, eu olhei antes de chegar aqui, 296 comarcas. Acredito que mais de 50% tem um juiz só. Já pensou o Pará? O Amazonas? E aí a sociologia, né, quando a gente estuda a sociologia, eu falei aqui Buarque de Holanda e outros, o livro Raízes do Brasil, ele tende a dizer isso, que o Brasil tende a fazer uma lei para grandes capitais, grandes cidades. Quando a realidade brasileira não é essa. Porque cada estado tem sua realidade, né? E o tamanho geográfico é diferente. Uma coisa é o Espírito Santo, que é pequenininho, o outro é Minas Gerais, é o Amazonas. É um continente. Né? É um continente. Então, geralmente, nós acabamos fazendo leis como se nós estivéssemos na capital de todos os estados, não é? E agora, assim, as pessoas devem estar pensando, mas isso
Surgiu do nada? O brasileiro inventou isso ou tem outros países? Boa pergunta, excelente pergunta. Bom, o que acontece? Na América Latina toda nós temos juízes da garantia. Toda. Portugal e Espanha também. Então não é uma novidade. Não é. Gente, não está se criando uma outra instância. Não. É um magistrado que vai acompanhar um inquérito. Como é que o inquérito deixa de ser inquérito e passa a ser processo? Quando oferecer a denúncia, um outro juiz recebe a denúncia. Que não, no sentido de isenção, Beth, a gente não pode, porque uma ideia não é conservadora, eu não achar que seja boa. O magistrado que recebeu uma denúncia, ele recebe um processo sem ter participado de nada. Teoricamente, está mais isento. E imparcial. Neutro não, mas pelo menos imparcial. Então não se criou uma outra instância, ele fica no mesmo nível do outro juiz. Como magistrado. Só muda a função. Só muda a função. Só que ele será impedido de receber a denúncia. Vai passar para outro. Né? Magistrados concursados, acredito que tem um prazo de 1 ano. Né? E é isso. Agora, como é que é na Itália? Que eu acho que seria uma solução para o Brasil. Né? A gente não ficar tanto assim. Por quê? Os países aqui da América Latina são pequenos. Nenhum tem o tamanho do Brasil. Na Itália, verdade. Quem faz, Beth, é o promotor. Que seria um equilíbrio. Já que eles não querem o delegado, o promotor. O promotor ficaria analisando toda, daria autorização para busca em apreensão, talvez não prisão, né? O promotor decretar prisão, mas ele solicitaria o juiz e o magistrado ficaria distante, como era no nosso país de 1871 a 1988, que foi a Constituinte de 88, uma Constituinte que levou 19 meses para ser elaborada, né, que trouxe o magistrado para a fase da persecução criminal. E tem diferença, não sei se você pesquisou isso, de salário de magistrado que trabalha na capital, no interior, não? Não, os salários dos magistrados são estabelecidos no Estado igual. Então o que acontece... não teria problema dele ser deslocado para outra função, ele não ganharia menos por isso. Não, a Beth já vai lá no final. Não é difícil se alguém inventar que vai ter um outro salário, né? Por causa disso. Não, porque não assim, será surpresa para mim. Tudo que é criado, a gente sabe que pode onerar os cofres públicos. Exatamente. Então, por isso que é isso. A notícia que eu tenho, tentando responder a Beth, é que o juiz, quando faz a justiça eleitoral, que a justiça eleitoral é da União, e os magistrados estaduais recebem um outro salário naquele mês. É a notícia que eu tenho. Então, assim, o que ela está colocando não é impossível. Alguém fala, como ele vai ser diferente, ele tem que ter uma gratificação, né? Que já tem várias, tem auxílio moradia, tem mais um plano de saúde para cada filho, o que estuda, os valores das gratificações que não são tributadas dos magistrados são maiores até do que os salários. Eu estou vendo aqui, que eu abri agora, né, a gente está ao vivo, tem essa possibilidade. Tem uma matéria aqui do jornal Globo, que não é antiga, do mês, exatamente há um mês, 24 de julho desse ano. Certo. Então tem um mês, que hoje é dia 24 de agosto. 10 maiores remunerações do judiciário somam quase 6 milhões de reais este ano. 10 maiores. O maior salário foi pago pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que desembolsou 887 mil com o vencimento de um único magistrado no mês de maio. As 10 maiores remunerações mensais do judiciário brasileiro este ano, somadas, como eu falei, chegam a 6 milhões desse ano. Um levantamento feito pelo Globo mostrou que o maior salário foi pago para o magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, no mês de maio. Pouco mais de 887 mil. Já a corte com mais juízes e desembargadores na lista é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, com 4 nomes que totalizaram 2 milhões e 200 mil reais em vencimentos apenas nos 4 salários em questão. Todos os magistrados no top 10 receberam no mínimo 500 mil reais em pelo menos um mês deste ano. A gente está falando recente. Então, assim, eu fico preocupada sim, porque já existe isso. E aí, cada vez que se cria mais alguma coisa, abre-se aí um leque para também... Sim.
Se for instituído concurso para aumentar o número de magistrados, eu vou ser contra. Porque se nós já temos esse quadro com o que já tem... aí depois, quando chega na Previdência, eles vão lá no trabalhador e cortam tudo. Porque hoje em dia, com a reforma, aí, tem gente que vai se aposentar com meio salário mínimo, com 60%, com 70%. Então, assim, é uma coisa muito... Eu, às vezes, acho... Assim, o Brasil está no século XXI, mas, às vezes, com as leis lá do Império, porque sempre beneficia quem está no topo. Sempre. Sim, não tem, assim, não é distribuição de renda, mas uma divisão de valores para que a sociedade seja mais classe média, porque fica sempre aquilo muito pobre, muito rico. Eu acho esquisito isso. É que a gente passou rápido aqui. As ordenações filipinas, né, que eu disse que ficou em vigência de 1603, na parte criminal até 1830, ela era essencialmente com privilégio para a nobreza. Porque assim... Nós temos essa tradição de quem tem dinheiro não responder, só mudou isso lá na Lava Jato, que já sepultaram a Lava Jato. Justamente, porque assim, vocês estão falando de juízes de garantia, que é a coisa, né, atual. Bacana, bonito de falar até, né? E que foi aprovado ontem e tudo mais, e da onde você tirou esse assunto é só para vocês entenderem que uma coisa está ligada à outra. Claro que a grande mídia vai falar, foi aprovado isso aqui, pronto, todo mundo já esqueceu. Mas sempre, quando toca nos cofres públicos, vai atingir toda a sociedade. Sim. E isso não tem interesse de divulgar isso, por quê? Porque tem sempre lá os... Sim. A Beth colocou agora, genial. Qual seria o correto agora se nós estivéssemos no programa? Enquanto isso vai impactar financeiramente para o Estado e para a União? Porque nós temos, já que no município nós não temos magistrados, né? Na União. Os juízes federais e os juízes estaduais. Nós precisamos trabalhar nisso. Deu um prazo de 1 ano. Estava 10-1 ontem, o ministro Fux, que é magistrado, foi contra, mas mudou o voto ontem e ficou 11-0. Mas veja bem, gente, isso aí saiu do Legislativo. Então eu me curvo. No que eu não aceito é quando sai da Suprema Corte, porque nós votamos os nossos representantes se eles aceitaram. Isso veio no pacote anticrime, né? E quem foi o relator do pacote anticrime, Beth? Marcelo Freixo, com todo o respeito que eu tenho a ele, quando eu vi quem estava, eu falei, meu Deus do céu, esse pacote vai ser anticrime ou para o crime? Porque, ideologicamente, ele acha que o criminoso é um próprio coitado, né? Uma vítima da sociedade, é o pensamento dele. É complicado. Agora, para resumir, para a gente fechar esse bloco, fazer um resuminho. Para você que está nos acompanhando, entender, na prática, para que serve o juiz de garantia. Juiz da garantia será um magistrado que vai acompanhar o inquérito policial. Quando o promotor denunciar, ou seja, deixa de ser inquérito e passa a ser processo, já quem vai receber essa denúncia será um outro magistrado. Tem um prazo de 12 meses até que isso ocorra. Eu só finalizo dizendo o seguinte, falar em juiz de garantia e assistir no que a Suprema Corte faz, será que isso vai mudar um pouquinho? Por exemplo, será que o magistrado que está com um caso concreto lá, um deles, vai passar para o outro? Complicado. Eu gostaria de dizer que pelo menos isso vamos começar a ter mais garantias individuais para todos, né, Beth? Que só tem um lado que tem garantias hoje. Bem, encerramos esse bloco com o juiz das garantias, mas no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho da questão da liberação, ou da legalização, ou da descriminalização, que é o nome que tem sido usado, das drogas, que vai ser votado hoje, às 14h. A gente vai falar um pouquinho e, claro, depois, se realmente for votado, se tudo acontecer, nós vamos fazer um programa só sobre isso. Mas depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho, porque é um assunto muito relevante para toda a sociedade brasileira. Já, já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai!
A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos, continuamos aqui com temas relevantes para a sociedade brasileira. E quem está acompanhando a grande mídia sabe que o Supremo Tribunal Federal retoma hoje a votação aí para descriminalização da maconha para uso pessoal. Então vamos falar um pouquinho, porque eles vão retomar daqui a pouco às 2h. A gente vai adiantar aqui um pouco o tema. Não é, Coronel Germano? É isso aí. Bom, Beth e amigos, eu durante a semana conheci uma neurologista da Polícia Militar, que foi para a reserva como major médica, de nome Major Jaqueline. Eu não me lembro o sobrenome. E ela tem um poder de argumentação muito forte e me disse, me mandou até gráficos. Eu vou dizer assim, eu não tenho argumentos para enfrentar um médico. Sim, dentro não é do nossa direito, área. não é a mesma coisa que eu tentar falar com a Beth de jornalismo, eu vou perder, é a área dela, né? Então, eu vou dizer com muita sinceridade, eu fiquei um pouco balançado com os argumentos, mas eu falei, mas doutora, como nós explicamos na última vez, como é que o próprio Anvisa não libera? Porque tem interesse comercial, coronel. E começou, quanto mais ela falava, mais eu via a importância, já tratamos disso aqui, de um plebiscito. Para quê? 20 minutos para alguém defender a maconha e 20 minutos para dizer que não faz mal, né? E tem que ser um profissional de saúde. Sim. Né? A questão da segurança pública é relevante, mas nesse caso... De preferência, um profissional isento, né? Não adianta um profissional ligado à ideologia aos grupos que querem aprovação ou não. Sim, sim. Mas eu vou dizer que eu realmente fiquei muito balançado porque não consegui contra-argumentar. Aí nós pegamos um vídeo de um médico que me pareceu uma pessoa muito séria, que foi ao Senado tem alguns dias e falou sobre o tema. E a gente queria colocar para que o meu amigo pudesse refletir. Porque uma pessoa tentou te convencer com os temas técnicos, porque é médico. Então vamos ouvir um médico também com temas técnicos. Pode soltar o vídeo. O grande momento da minha vida está aqui nesse debate. Eu sou professor titular de psiquiatria e trabalho na área de dependência química há mais de 40 anos, né? E tenho, acho que, uma longa estrada. A minha interpretação básica sobre esse debate é que existem dois movimentos. Você tem os ativistas, que defendem a legalização das drogas. E os ativistas são legítimos. São os principais jornais do país, Folha de São Paulo, o Globo, a própria Rede Globo, a mídia na internet. Você tem um grande segmento da sociedade, grande, mas bastante minoritário, que defende a legalização das drogas. E esse ativismo pela legalização, no meu julgamento, contaminou o Supremo Tribunal Federal. Eu, como um professor já com anos, me deu o trabalho de ler os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É tecnicamente inqualificável. Eu, por ter PhD em psiquiatria pela Universidade de Londres, eu me sinto envergonhado
que as nossas leis sejam baseadas nas pesquisas mencionadas nesses votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, do meu modo de ver, está dentro de um ativismo que está absolutamente em descompasso com as famílias do Brasil e com a própria ciência. Eu falo da família porque eu tive a oportunidade de fazer 2 levantamentos nacionais com a amostra probabilística da população brasileira, então a amostra que representa a população brasileira, e 85% das famílias são contra qualquer tipo de legalização das drogas no Brasil. Até mesmo as pesquisas do Datafolha mostram que mais de 70% da população brasileira é contra a legalização das drogas. E mesmo entre os jovens, também os números estão nessa direção. Mais ou menos 70% dos jovens são contra a legalização das drogas. Por que as famílias e os profissionais como eu, que estão na linha de frente, cuidando dos dependentes químicos e suas famílias, são contra? Porque a gente vê no dia a dia a devastação que você tem na sua família um membro com dependência química. Para cada um dependente químico, você vai ter 4 pessoas afetadas. É isso que as pesquisas mostram. Então, é natural que quem foi afetado, e qual família que vai poder falar aqui de peito aberto que não foi afetada pela dependência química? Pode não ser o filho, mas é o sobrinho. Não tem ninguém aqui nessa sala, não tem ninguém nesse Congresso Nacional que não tenha sido contaminado pelo uso indiscriminado de drogas. Então, é por isso que não só as famílias, os eleitores desse país, os cidadãos desse país, têm um sentimento visceral contra essa decisão ativista do Supremo Tribunal Federal, como os próprios profissionais. Quando nós vamos ver as pesquisas mais recentes nos Estados Unidos mostram que 44% dos estudantes nos Estados Unidos estão consumindo maconha. Nunca na história dos Estados Unidos teve um índice tão alto de usuários de maconha nos Estados Unidos. Qual é a consequência disso? Piora da capacidade cognitiva nas escolas, piora do número de pessoas que se formam no college americano, são pessoas que não conseguem ir trabalhar. Nos Estados Unidos você tem 7 milhões de pessoas que não fazem nada. A gente chama aqui no Brasil de nem, né? Nem trabalha, nem estuda. 7 milhões de americanos que não trabalham. Né? E a maconha está na essência dessa atitude. A pessoa nem precisa chegar à esquizofrenia, como o doutor Antônio Geraldo vai mencionar esse aspecto, para você ter uma incapacitação em relação à maconha. O usuário da maconha vai ter menos autonomia. É isso aí. Isso que a droga faz. E as pessoas falam assim, não, mas a maconha é bom para a saúde. Mas só que não entende que, principalmente os jovens, não tem muito controle. Aliás, com droga ninguém tem controle, mas o jovem muito menos. Aí da maconha pula para a cocaína, da cocaína para as sintéticas, são chamadas balas, os doces. Sim. E daí, quando não tem dinheiro, para o crack. Tem até um videozinho, se o senhor permitir, a gente botar do crack. Tá, a gente mesmo bota. Que a gente use outro dia, mas não, a gente bota eu assim, sinto bota que assim. Nesse momento é importante, porque as pessoas dizem, as pessoas acham que podem parar na maconha. Não, o organismo vai ficando dependente. E ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Aí a pessoa vai parar no crack. Tem um videozinho de uma pessoa que foi parar no... Tem milhões, né? Mas vamos botar um. Sim. Eu só queria colocar, Beth, um pouquinho, antes dele, ele já vai com o vídeo. Eu só queria colocar rapidinho o seguinte. A argumentação do médico é perfeita, espetacular. Ficou fácil de entender que maconha diminui a capacidade de compreensão, de aprendizagem, mas não tem alguém ali para fazer um contraponto. Né? E como jurista, eu gostaria muito que tivesse um plebiscito e posso até mudar. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu já mudei, não sobre maconha.
há muitos anos atrás, quando teve o referendo sobre arma, a massificação da mídia me fez acreditar que ninguém devia andar armado. Eu votei contra qualquer porte de arma. Hoje, passaram os anos, eu já vi, eu não sou favorável que todas as pessoas andem armado na rua, não. Mas eu acho que pelo menos a pessoa ter uma arma em casa, eu não vejo problema. Aqui em Petrópolis, por exemplo, tem áreas que são rurais. O tempo que uma viatura demora para chegar até lá. Então, assim, o poder de argumentação é necessário, as duas partes, para a gente tomar uma decisão. Então, eu vejo que seria importantíssimo, nesse momento, um referendo para saber se o artigo 28 da Lei 11.343 deve permanecer ou deve ser revogado. Agora, vamos então ao vídeo? É o vídeo. Nome? Irlândia. Irlândia? Irlândia. Irlândia? Irlândia. Antes de você entrar nesse mundo da droga aí, você era o quê? Médica. Médica? Qual que é o CRM seu? 62-239-72. Faz quanto tempo que você está nessa 3 vida? anos. 3 anos? Você usa o quê? Crack? Há quanto tempo? Há 3 Há 3 anos. anos. E a sua família? Minha família aqui em São Paulo. Eles te abandonaram? Não, eu que abandonei a família. Por causa da droga. E fica se prostituindo. E você mora pra rua agora? Infelizmente. Tem filhos? 4. Pessoal, esse é o efeito da droga na pessoa, no ser humano. Sem comentários. É isso. Então não adianta assim, não vou dizer que ninguém vai me convencer. Pode acontecer, a gente muda de ideia. Sim. Agora, eu acho muito difícil, porque todos os jovens que eu conheci, todos, filhos de amigos, parentes, todos que começaram fumando um cigarrinho normal, um cigarro que vende em qualquer padaria, botequim, aí passaram para maconha, da maconha passaram para outras drogas, aí chega no poço quando não tem dinheiro para manter o vício. E tendo dinheiro vai morrer de overdose, porque vai ter dinheiro para comprar muita, né? Normalmente fica ali, tá na cocaína. Então eu acho uma grande balela essa história de que maconha é inofensiva. Eu realmente é uma situação polêmica. Nós já conversamos aqui na outra vez, mostrando até dados de outros países que aumentou a criminalidade, né? Eu citei aqui o Uruguai, que aumentou a apreensão de por quê? O Estado vai assumir? Vai. Quanto que vai se ter para fazer uma loja de maconha? Vai ter que ser caro. Pagar um aluguel, etc. Muita gente vai plantar maconha sem nada e vai vender. É lógico. Não é no Brasil, que é desse tamanho. Não. E aqui tudo eles arrumam uma saída, né? Um jeitinho brasileiro, infelizmente. Não tenho dúvida disso. Então, assim, achar que o Estado, Uruguai, pequenininho, que é um país, né? A coisa não funcionou. Nós mostramos dados aqui do Uruguai, mais de 2 toneladas de maconha no ano de 2016 foram apreendidas, maconha o quê? Irregularmente produzida. No ano de 15, no de 16, 4 toneladas. Os índices de criminalidade no Uruguai aumentaram. Então, assim, esse argumento realmente não me convence. Mas eu penso também, Beth, como eu já disse, é importante discutir. O que não é admissível é o Supremo Tribunal Federal julgar. Então, essa história toda veio à tona porque essa história começou lá em 2015, né? E agora veio à tona por quê? Porque o Supremo resolveu, não foi o Congresso que mandou, ninguém provocou? Não, provocou sim. Quem provocou? Nós temos uma Defensoria Pública da União, se eu não me engano, arguiu a inconstitucionalidade, muito boa pergunta, do artigo 28 da Lei 11.343, que trata do uso, né? Adquirir, portar ou conduzir substância drogas. O legislador usa drogas. Então, o judiciário, teoricamente, tem um dos requisitos é a inércia, então ele foi provocado. Porém, coincidência ou não, no governo passado não pautaram essa matéria. Agora mudou e resolveram pautar, né? Então, eles estão aí para decidir se o artigo é constitucional ou não. Eu espero que eles respeitem o parlamento
e isso seja decidido no Mas como Congresso assim, Nacional. Desculpa a minha Fala. ignorância. Como assim se é constitucional ou não? Se lá na Constituição já tem um artigo que diz que não pode? Eu não entendi. O que acontece, Mete? O que nós falamos de juiz das garantias? Na verdade, eles estão querendo ver se a garantia individual da escolha. Aqui, assim como eu posso sair daqui e beber, que eu nem bebo álcool, um exemplo. Você pode escolher sair daqui e beber. Exatamente. Eles entendem que isso estaria violando as garantias constitucionais previstas no artigo 5º. Aí é um argumento forte, que eu discordo. Mas me estarrece mais escolher a maconha. Porque se é inconstitucional, seria todos os tipos de droga. Né? É uma aberração, o Supremo está usurpando da sua competência, eu não tenho dúvida. Quanto tempo a gente tem? Quer colocar o videozinho do Ulisses? É bom botar para a gente ver a Constituição, né? Vamos colocar o vídeo do Ulisses Guimarães lá na Constituição de 88. De 1988. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E agora? Bom, traidor é forte, hein? Muito. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu estou tentando me controlar aqui porque a autoridade do judiciário que decide legislar está traindo a Constituição e está traindo a pátria. É verdade, tá aí. Então, se o judiciário resolve legislar, é um traidor da Constituição e é um traidor da pátria, um traidor do país. Porque não é essa competência, não foram... Porque se nós percebemos o artigo 1º da Constituição, ele fala da União, República Federativa do Brasil, União indissolúvel, ele no parágrafo único diz o quê? Todo poder emana do povo e deve ser exercido pelos seus representantes. Sim. Eu não votei em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém votou. Ninguém votou. Então, eles se arvorarem a decidir contra o que pensa a maioria, se arvorarem a decidir o que pensa, sem serem médicos, eles realmente estão traindo a Constituição e traindo o país. Quem disse isso foi o Ulisses Guimarães, não dá para prender o Ulisses. Se eu for preso, depois a Beth faz uma vaquinha para me ajudar aqui, para pagar um bom advogado. Não, vai ser preso não. Qualquer coisa a gente manda prender o Ulisses. Não, sem dúvida. Mas assim, foi um momento importante, o Brasil estava numa redemocratização. Gente, essa Constituição foi muito discutida, foi um trabalho de muito tempo. Não é possível 11 pessoas entenderem que pode contrariar o texto constitucional. Não pode. Não tem cabimento isso, isso é uma afronta, né, a todos nós. É verdade. Avinel Germano, muito obrigada pela sua presença. E vamos voltar a falar desse assunto em breve. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Nós vamos trazer outras informações para vocês, porque o programa original é isso. O nome é original justamente por isso. O que não está na grande mídia, as pessoas, mas eu vi uma matéria, mas ninguém está desfolhando, ninguém está entrando no que interessa. E aqui a gente traz para você assim bem explicadinho, pelo menos a gente tenta. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se assim o Senhor Deus permitir. Até lá. TVC
A TV do Correio da Manhã.